Tem que colocar para você, no mínimo, uma tarefa mega importante que você tem que resolver. O resto segue aquele passo do 3, 2, 1, do foco, a reorganização e tal. Se você conseguir resolver duas, ótimo. Mas o Ferriss lá diz isso. Uma no mínimo, assim, super importante por dia, e as outras você vai matando. Quando você vai fazendo isso ciclicamente, você vai atingindo mais metas mais facilmente. É como se você fosse botando óleo na máquina e a máquina vai ganhando força, tá? Então, como se os primeiros 3 passos fossem a terra, o sedimento, a fundação, né? Tem a ver muito com seus chakras base, como é que eu estou comigo na minha raiz, na minha casa, na minha família. Esse é o 1. Como é que eu estou com a minha sexualidade, com a minha energia, com o meu hara, é o 2. Como é que eu estou com o 3, que já chega nessa energia do plexo solar, que são pensamentos, ego, angústias, limitações. É também a tua ganância, a tua gana. Como é que eu estou com essas coisas? Eu uso a minha energia da raiva de forma a conquistar, ou eu uso a minha energia da raiva para destruir? É a mesma energia, só que uma é canalizada e a outra é dispersa. Vai ter mais eficácia na vida se a gente olhar para esses primeiros 3 passos, e aí eu mergulho nas minhas emoções, nas minhas referências, eu estou já caindo na água, tá? A água é emoção. Pensa na maré, na lua, nos ciclos lunares, né? O sol já é mais uma energia masculina no sentido de ser quente, de ser o grande pai. Então tem todos esses arquétipos, mas a lua está mais ligada aos ciclos, alterações das marés e o feminino. Isso é só uma curiosidade. Eu gosto de ler, enfim, várias coisas, e ao longo da vida a gente vai juntando. Parece que isso não tem o menor sentido? Tem sentido, porque a água, né, se ela está batendo ali, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ela tem uma força, e ela tem uma constância e uma repetição e um ciclo. Então, quando eu me aproprio dos meus ciclos, eu consigo ter mais mudança. Está ligada à energia da fertilidade, os ciclos lunares. Tem até uma carta do Caminho Sagrado que fala da tenda da lua. Enfim, quando eu consigo mergulhar bem nas minhas emoções, estar bem definido, eu consigo entrar naquela parte dos sonhos, eleger novas prioridades e ter centramento. E aí, quando eu resolvi todas as minhas áreas de bloqueio, que vamos chamar aquilo do represamento dessa água, né? É como se vários castores, imagina uma represa, botaram várias madeiras ali e ferraram o fluxo. A gente tem que entrar em mais harmonia com a nossa essência para traçar nossas metas. Resolveu esse represamento, o seu fluxo, você está no fluxo novamente, está conseguindo sonhar, está fazendo de 1 a 4 de forma... Veja que tem uma relação com o sonhar, tem uma relação com o 1 também, que é o foco. Mas eu tenho que ter metodologia, autoestima, serenidade, sonho, foco. Aí você fica num ciclo novo de... Você tem que cortar da sua vida, nesse processo de organização, algo que eu vou chamar de depuração, que é você tirar as coisas que são ruins na sua vida. Tirar o que te atrapalha. Ok? Simplesmente você... Aí, naquela outra vídeo que eu falei da mudança de frequência, você simplesmente já está fazendo uma depuração, que você não está primeiro rechaçando as pessoas, você está dando o exemplo, você está se elevando, você está fazendo por onde. E aí você não vai querer transformar o outro, botando o dedo na cara, assim, né? Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, não é por aí. Você tem que transformar o outro dando o exemplo, se transformando. E aí vem essa depuração, que é a atividade de limpeza e exclusão de substâncias indesejáveis, e aí questão de alimentação, questão de relacionamento,
nocivo, uma série de outras coisas, tá? Ok. Se você então chegou na serenidade, na autorreferência, momento de você começar a projetar sonhos. Por quê? Você já mudou um pouco a sua frequência, já está pensando de forma mais clara, já tem uma calma para falar com as coisas de mais propriedade, ok? Não estou falando de você ser a prova de bala imune, feito Superman, acho que eu até já usei essa metáfora antes, mas de você ter mais controle, você está mais centrado, você está mais objetivo, mais focado, ok? Então está na hora de você projetar as telas mentais, de você, do que eu quero para mim, tá? Eu atingi isso, mas o que eu quero a partir de agora? Eu comecei a limpar então coisas na minha vida, eu comecei a eliminar coisas da minha vida. E aí pensa o seguinte, tem um filósofo muito interessante, né? Eu gosto do Nietzsche também, da vontade de potência, mas eu gosto também do Spinoza. O que o Spinoza diz? Que você é afetado pelas coisas. Ele prima muito mais pelos afetos do que pela razão. E ele é até da mesma época do Renan Descartes, que ficou mais famoso porque é penso, logo existo. E nós temos uma tendência mais mental na nossa sociedade. Mas à medida que eu me permito sentir, eu vou ter mais a questão da afetação. E aí você vai estar mais atento que, na verdade, a mente racional ela tem que estar a serviço do coração e da afetação do meu eixo principal, que é tudo que eu venho falando, do que ao contrário, do que a mente dominando a emoção. Quando você aprender esse clique, fazer essa inversão, você vai ver que as suas intuições e dicas vão estar muito mais claras. Você compõe forças com seu marido, com a sua mulher, ou com seu sócio, ou com quem quer que seja, pai, mãe, ou você é destruído, de certa forma, quando o outro se manifesta? É uma relação de submissão ou uma relação de composição? É basicamente isso. Se um encontro te multiplica, te engrandece, é somatório de forças. Então é aquilo que agrega valor. Se você é destruído ou diminuído num encontro, aí é tipo um mal-estar, entendeu? Tá? E o trauma ou a angústia nada é mais do que um mal-estar que você não resolveu. Normalmente a angústia está ligada a passado, né? Você fica remoendo uma grande questão, você não consegue se estar presente porque você fica lá atrás, voltando. E a ansiedade é mais um mecanismo ligado ao futuro. Você não consegue também estar aqui no presente de novo, você está sempre na frente, você não consegue ficar no aqui, no agora, você está sempre, amanhã eu tenho que fazer isso, não sei o que, tarará, e você está lá no celular, em pleno almoço de família, porque você está na frente. Tanto que os budistas falam o seguinte, você tem que estar aqui agora, ok? Mas várias coisas vão acontecer, né, meus nobres? Várias coisas vão acontecer de você ser testado o tempo todo, né? As pessoas estão te sugando ou estão compondo forças e somando? Esse é o primeiro passo da depuração que você tem que olhar. Fulano de tal soma mais ou divide mais? E aí você vai trabalhar os traços, amplia onde soma mais e trabalha onde divide, onde subtrai, entendeu? Isso também é parte da organização, que vai para a autoestima, que vai para você trabalhar o passo 5 da ter serenidade, poder perdoar, para chegar nessa parte de ter um sistema de terra-água bem trabalhado. O fogo já é a sexualidade, já é o coração, já é a alegria, já é a paixão, já é o espírito, entendeu? Então a tua alma estando acesa, com foco, eu não ia nem falar no fogo agora, mas é um elemento muito importante. E tem na medicina também chinesa a madeira. Então a terra molha a madeira cresce, dá frutos. Mas a madeira tem que estar bem presa na terra, senão ela não recebe aquela água. Então é tudo interligado. E o que é a madeira?
fígado, raiva. Então a madeira tem que ser alimentada pela água. O pulmão tem que estar gerando energia. O pulmão é um metal. Então você pega energia do ar, energia dos alimentos, da terra. Então quando o fígado está muito forte, o que é o metal? Vai lá e dá aquelas podadas. Mas não é a podada castrante. Ela é a podada para ajudar a crescer. Tá? Mas então, voltando aqui, as atividades que você faz te somam forças, as pessoas somam ou te botam para baixo. Você vive na mesma frequência, então você começa a decantar, depurar, porque a tendência é da pressão de grupo, é de você assim, eu sempre fui assim, eu sempre fui assado, eu quero mudar. Não, mas você é melhor ali, quietinho, calado. Então, a tendência, né, na terapia de família a gente vê vários papéis, é de quererem manter aquela estrutura no mesmo lugar. Quando um aqui começa a se destacar, querer ser outra coisa, os outros 4 vão lá, pera aí, volta. Não, você tem que ficar aqui, o cara quer ir, não, volta. Já sentiram isso? Então tá na hora de você queimar nessa mudança de frequência, nessa serenidade e com os cortes que você faz, você queima esse lixo, você começa a cortar essas coisas que não te agregam valor. E aí a tua frequência se eleva novamente, aumenta o teu vigor, e aí é o outro passo. Você vai ter que ter vigor, você vai entrar numa resistência no sentido de ter tomado tanta porrada, mas ter persistido, que você tem um vigor, você tem uma força inabalável que você não consegue mais sair do trilho. Não é que você não vá se reorganizar, mas você vai implementar mudanças suaves, né? Eu me lembrei do Bruce Lee, que eu gostava muito desde criança dele. Ele falava que você tinha que ser como água, ou seja, maleável, e se vai por aqui, vai por ali e tal. Até a arte marcial que ele desenvolveu, o Jeet Kune Do, era baseado no Kung Fu, no Karatê e tal. Ele justamente tentava defender ao mesmo tempo que atacava. Eu lembro que tinha uma defesa assim, que quando ele dava soco, ele fechava aqui embaixo para não tomar uma pancada, não deixar a costela toda aberta. Tinha uns movimentos assim. Então assim, para você ter vigor, a gente tem que ter resistência, e para isso você tem que ter persistência. As marcas das experiências negativas vão sempre minando a gente, mas os traumas e você reagir, o próprio nome já diz, a origem etimológica da palavra é reativo. Então você não está sendo ativo, você não está se adaptando às coisas, você está reagindo. E aí você não está sendo como o Bruce Lee, que diz, seja como água, né? Circunde o problema, dê voltas, dê uma solução criativa, ressignifique a situação, e aí você é capaz de olhar com outros olhos. E por que eu estou entrando nisso, na questão do vigor? Porque a gente recebe, isso já é aprovado em neurolinguística, que você recebe 9 nãos para cada sim. Para cada coisa que você tem que afirmar, você ganha 9 nãos. Então, na verdade, o não edifica, né? Uma criança que não recebe não nenhum, ela é mimada, ela tem que ser direcionada pelos pais, ela fica lá, aquela criança que senta no shopping center e faz o maior escândalo e coisas afins. Tem outros exemplos também. Mas então o não é totalmente ruim. Para você ter um sim, você tem uma porrada de não. E aí você meio que vai lapidando o seu caminho. Me lembra muito a metáfora lá do rio, que eu acho que eu já falei. Um rio tem margem direita e esquerda para ele ter fluxo. E aí você vai lá, feito um caiaque, desviando das pedras, daquilo que eu lembrei do capoeira, que tem que ter uma certa maleabilidade, e você vai achando o teu caminho, vai seguindo. Agora, se você fica sem margem, sem limite, sem direita, sem esquerda, como se você ficasse numa água parada, uma areia movediça, você não consegue sair do lugar. Então, os nãos tornam a gente mais forte, né? Aí voltando ao Nietzsche, uma frase mais ou menos assim, que é: o que não nos mata nos torna mais fortes. Então assim, você tem que se escutar, você tem que se respeitar, você tem que se ouvir. E aí volta essa questão do mental
sem submeter o emocional. O mental aliado ao emocional. Inclusive, o símbolo do haitiano é um cerne biológico embaixo, uma bola, um impulso saindo junto e duas setas assim, que é tipo a emoção e a razão, é a chamada unidade funcional. Então, assim, para o chinês é a mesma coisa. Corpo e mente estão no mesmo lugar. Você, tudo bem, quem acredita em projeção astral, que o corpo sai voando por aí, isso é outra coisa, não vou nem entrar nisso. Mas assim, se você pensar que o teu corpo e mente estão no mesmo lugar, estão no mesmo veículo, a emoção está junto com a razão. O Freud mesmo falava que para você ressignificar, você tem que ter um afeto juntado numa ideia e puf! Normalmente o que o inconsciente faz? Ele defende a ideia, fica escamoteada para você não sentir. Então é o tal do recalque. Você falar que o cara é recalcado é meio que coisa de leigo, é burrice, porque recalque todo mundo tem. Então assim, é um mecanismo de defesa, de separar o afeto da ideia. Então quando a gente tem que ressignificar as coisas, a gente tem que juntar, olhar para aquela cena, caraca, me senti frustrado pra caramba, mas fulano não conseguiu ser assado, e você meio que perdoa, você meio que ressignifica. É assim que você, de certa forma, obtém a cura. Você desloca aquelas emoções, junta com as ideias e dá um outro sentido. Você perdoa.